cantarão uma canção que se ouvirá declarando o Santo. Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará uma só voz cantando, te encontrizando. Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará uma só voz cantando, te entronizando.
agradecemos, Senhor, nesse dia. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor, o nosso louvor, meu Pai. Como um cheiro suave, Senhor, diante de Ti, Senhor. Pai, se existe algo em nós, Pai, que não está do Seu agrado, Pai, nos ensina, Senhor, a corrigir, Pai. A andarmos, Pai, em semelhança conforme Seu Filho, Pai, em nome de Jesus. Esse, Senhor, é o objetivo, Senhor, do Seu Evangelho, Senhor. Transformar homens terrenos em homens celestiais. Andando na carne, mas não militando segundo a carne. Mas militando segundo o Espírito. Produzindo os frutos do Espírito. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Faz mais essa daí, quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Molda, Pai, a sua imagem e semelhança, Pai. Esse, Senhor, é o desejo do nosso coração, Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus,
Não, não, Deus, vou botar o braço aí. Tá bom. Não? Aquela do... Isso. Creio de Deus e também em mim. A casa de meu pai é muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu irei, nos preparei para ir mesmo. Vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade. Pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar, mãe, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu anseio por ti, com a minha alma te desejo, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Mesmo quando tudo não estiver do jeito que eu espero, Deus, eu quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero entregar a minha vida a ti, Mais, Senhor. Senhor. Por tudo que tu és, por tudo que tu és, Senhor, eu quero te amar muito mais. Te bendizer, Senhor, te adorar, Senhor, me lançar diante dos teus pés, te exaltar e dizer que tu és santo, Deus, e não há outro como tu, Senhor. Não, não há, não há. Render louvores a ti, Senhor, render adoração a ti, ó Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por tua presença, Senhor. Por tua doce presença, Pai. Nosso coração se alegra, Senhor, estar diante de ti. Nosso coração, Senhor, exalta a ti, ó Deus, com gratidão, ó Pai. Que os louvores dos nossos lábios, Senhor, subam a ti como um cheiro suave e agradável às tuas narinas. Que o Senhor receba, Senhor, de nós um incenso agradável, ó Pai. Que dos nossos lábios, Senhor, saiam palavras que exaltem o seu nome, que digam que o Senhor é santo em todo tempo. E que não há outro lugar onde nós queremos estar, Senhor, que tão somente na tua presença, ó Deus. Ah, Senhor, como é bom poder estar diante do Senhor, como é bom poder estar, Senhor, entre os irmãos, ó Deus, em comunhão, Senhor. Obrigado. Ah, Senhor, como é bom, Senhor, estar em comunhão com os irmãos, ó Deus, porque onde o Senhor, onde estão reunidos dois ou três, ali o Senhor se faz presente e nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Tudo que podemos te oferecer, louvores dos nossos lábios, nós te
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Queremos inundar-nos por tua glória, Senhor.
aqui reunido com os irmãos. Estar aqui é um privilégio. E nós precisamos aproveitar, né, esta liberdade que nós temos hoje para louvar, engrandecer o nome do Senhor, para ouvir do Senhor as instruções, a mensagem do Evangelho. E cada vez mais que a gente vai estudando a palavra, buscando no Senhor as instruções, não só para o dia de hoje, mas também para os dias vindouros, nós percebemos o quanto que o Senhor ele vem chamando a nossa atenção para estarmos prontos, preparados, posicionados, revestidos da presença dEle. E essa presença dEle, Ele vem com a companhia dos irmãos, no coração, no gesto, nas atitudes. E isso vem fortalecendo a nossa fé. Por isso que eu, meditando ontem, hoje, acerca da mensagem que ia trazer hoje, o Senhor chamou a atenção com relação a essa necessidade de estarmos unidos em Cristo Jesus. E na hora me veio o Salmo 133. E esse salmo é um salmo muito poderoso, valioso, e chama a nossa atenção. Poucos versos, mas com uma profundidade enorme. E antes de estar apresentando para vocês essa mensagem, eu gostaria de fazer uma oração para que nós possamos ter, né, esse coração disposto em ouvir o Senhor e aprender do Senhor de tudo que Ele tem a nos ensinar hoje. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor tem nos dado hoje, Senhor. Temos este momento de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra, na paz do Senhor, na alegria do Senhor, e nos fortalece a cada dia, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que se disponibilizaram, Senhor, em preparar, Senhor, este ambiente, na oração, no jejum, na preparação da mesa, Senhor, na comunhão, em tudo, Senhor, em todas as atitudes, os gestos, os atos, Senhor. O Senhor é bom. A Tua benignidade, Senhor, dura para sempre. Estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender contigo. Queremos aprender a cada dia, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos fortalece, que nos edifica. Então, Senhor, pedimos ao Senhor, o Senhor vem envolver, não somente a nós, mas também as crianças que estão lá também. Estão sendo ministrados pelo Senhor. E eu creio, Pai, não só nós aqui, esta geração, mas a geração vindoura, Senhor. Dos nossos filhos, Senhor. É uma geração privilegiada, pois vai contemplar, Senhor, os últimos dias e vai participar, Senhor. E estendemos as nossas orações para cada uma delas lá, Senhor. O Senhor venha também preparar elas neste momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, eu vou, se puder, abrir aí. Salmo 133. É um salmo muito interessante, um salmo bem conhecido. Um salmo que chama a nossa atenção. A cada dia, quando nós lembramos deste salmo, o Senhor fala conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vem falando aos nossos corações acerca dessa unidade. Assim diz a palavra do Senhor. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião.
ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu frisei algumas palavras aqui, é um salmo muito valioso. Eu frisei algumas palavras-chave aqui, acerca da união. Essa unidade que há muito tempo o Senhor vem chamando a minha atenção acerca disso. E graças a Deus pelas conexões que o Senhor tem feito em nossas vidas, com irmãos, com pastores, com muitos domésticos da fé, lutando, batalhando para propagar a mensagem genuína do reino. Essa mensagem que Jesus confiou aos apóstolos. E o Senhor confia essa mesma mensagem para cada um dos filhos da fé. Dos filhos da fé. Em Gálatas 3:7, se não me engano, diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, existe uma mensagem aqui acerca disso. Essa união, ela é muito importante. Nós precisamos lutar por esta unidade. É como um óleo precioso. Então, no momento em que nós falamos de unidade, nós vamos relacionar com o propósito de restauração. Restauração que envolve as duas casas de Israel. Nós estamos falando aqui de cristãos e judeus unidos numa mesma visão, na visão do reino. É claro que quando nós falamos de cristãos e judeus unidos numa só visão, hoje em dia ainda muitos não conseguem enxergar essa realidade vindoura, porque hoje é muito difícil enxergar essa unidade entre cristãos e judeus numa só visão, porque existe uma anti-obra, existe um trabalhar do inimigo para afastar, para distanciar, para ofuscar as promessas do Senhor sobre o seu povo. Então, quando a gente fala de união de duas casas de Israel, cristãos e judeus, que vai relacionar com o azeite dourado, o óleo precioso que está nos Salmos, existe uma anti-obra, uma desunião. Existe, portanto, um trabalhar do inimigo neste mundo para que existam diversas denominações entre cristãos. Nós sabemos, nós estamos aqui e percebemos muitas denominações, muitas visões, muitas visões distintas uma da outra, doutrinas distantes umas das outras, e elas se duelando para cada um defendendo a sua visão. E isso o inimigo vem se aproveitando para manter muros de inimizade entre si. E não só entre cristãos, mas também entre judeus, existem muros de inimizades. Existem judeus, diversos visões também, não igual às dos cristãos, no qual nós enxergamos muitas denominações, mas também entre judeus também existem visões distintas. Então, é uma antítese com relação à visão do reino, com relação a este propósito de unidade. E quando a gente fala de unidade, de óleo precioso, a gente vai associar com essa promessa. E essa promessa, ela envolve a cabeça, o cabeça. Jesus é o cabeça, a pedra principal, no qual Pedro vai declarar isso em sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo 2, ele vai relacionar Jesus como sendo a pedra principal. E aqueles que fazem parte deste corpo passam a se tornar pedras preciosas, pedras vivas, numa construção, um templo espiritual. Isso é muito importante, porque quando nós falamos de pedras vivas numa construção, nós vamos relacionar com essa unidade. E essa promessa, ela vem associada com o orvalho.
E aí entra uma segunda parte aqui relacionada ao orvalho. Porque o orvalho, ele vai relacionar com a bênção. É como se fosse o Senhor abençoando aqueles que entram neste propósito de unidade. O orvalho que desce do Monte Hermon. Então, orvalho é sinal de bênção. E quando nós olhamos aqui sinal de bênção e sinal de maldição, eu vou até convidar vocês a abrir Gênesis, capítulo 27, onde nós vamos lá na bênção para Jacó e também a palavra direcionada para Esaú. Então, Gênesis 27, no momento em que Jacó, ele se aproxima do seu pai, ele vai receber uma bênção. E assim diz a palavra. Gênesis 27, a partir do verso 27. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Esta é a bênção de Isaac para Jacó. Jacó vai associar com o povo de Deus. E quando nós descemos um pouco aqui, nos versos, a palavra direcionada para Esaú, que está no verso 39. Quando Esaú chega a seu pai, ele lamenta e ele clama, ele suplica por uma palavra. E aí Isaac é direcionado para declarar as seguintes palavras: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo com a tua cerviz. A Esaú vai associar com a dura cerviz, com a rebeldia, com o orgulho, com a soberba. Esaú faz muito essa associação com alguém que tem uma cerviz dura, rebelde, que não aceita a instrução que vem do alto. Então, é interessante associar essa questão do orvalho, porque o orvalho é sinal de bênção. Quando nós olhamos lá a geografia, o Monte Hermon, por que o orvalho cai do Monte Hermon? Porque o Monte Hermon ele tem 2.814 metros. E o seu pico está quase sempre coberto de neve. Enquanto as terras ao redor queimam pelo sol de verão. E quando a gente olha para a neve, rodeado em um território totalmente hostil, de verão, de calor intenso, a neve vai associar com o refrigério. E aí me vem à memória o quê? O Salmo 121. Eu não anotei aqui, mas eu acho que é. Elevo os meus olhos para os montes. Então o salmista olhou, e ali na terra de Israel tem diversos montes. Ele observou os montes, e aí ele faz a seguinte pergunta: de onde me virá o socorro? E aí tem um monte ali que tem uma distinção, faz uma distinção dos demais, porque ele é mais alto, que é o Monte Hermon. No topo do Monte Hermon tem neve. Neve vem refrigério. O salmista ele declarou: o meu socorro vem do Senhor. Porque em meio às aflições, o Senhor, ele é
socorro, presente na angústia. Essa é a associação que eu faço. Existe um cenário de aflição. Cada um passa por dificuldades, adversidades, aflições, provação. E o próprio Jesus declarou: no mundo tereis aflições. Nós não podemos descartar palavras do nosso Senhor acerca do que nós passamos em nossa vida e principalmente o que está por vir. Mas existe uma mensagem do Senhor, isso está em João 16, verso 33, ele declarando: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em João, no capítulo seguinte, no capítulo 17, tem uma oração sacerdotal de Jesus. É o sumo sacerdote orando por reis e sacerdotes que seriam revestidos de glória num tempo determinado. Essa oração é uma oração profética, oração poderosa. E a partir do verso 11, ele declarou assim, ó. Vou colocar aqui, verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um. Olha só a questão da unidade novamente. Para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou junto para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Está aí a paz que excede o entendimento. Há um cenário de grande aflição. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Continuando aqui. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. Novamente, frisando aqui, a unidade. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, eles em nós, porque existe um propósito de despertar nos últimos dias. E vai envolver o quê? 2 testemunhas. Quando nós tratamos de 2 testemunhas, nós vamos relacionar com 2 oliveiras, com 2 castiçais, que está em Apocalipse 11, verso 4. E quando Paulo declara lá em Romanos 11, da oliveira brava apontando para os gentios e a oliveira cultivada apontando para os judeus, existe um propósito de envolver 2 testemunhas, um povo posicionado em Deus, para despertar a muitos de um sono profundo. Por isso que o propósito das 2 testemunhas é despertar a muitos que estão presos em doutrinas humanas, doutrinas de demônios, e chamá-los a um processo de arrependimento, de posicionamento, e de seguir, e de avançar, de romper
as provações dos últimos dias. Então, isso é muito importante. Quando nós estamos passando por um cenário de aflição, de adversidade, porque nós somos humanos, e nós, muitas das vezes, no momento de angústia, o nosso eu natural, ele tende a gritar, a chamar por socorro, chamar por um refrigério. Por isso que o salmista, quando ele estava numa aflição, ele olhou para os montes e ele perguntou de onde me virá o socorro. E aí ele lembrou que o refrigério, quando ele olhou para o Monte Hermon, ele viu que o refrigério vem do alto. E quando falamos do alto, alto do Zafon, do norte, lá do céu, vem o refrigério do Senhor. E também me fez lembrar o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 13, o qual é muito importante. 10, 13? Vou abrir aqui. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então existe algo do Senhor, o Senhor conhece os nossos limites, o Senhor conhece. E com certeza, aqueles que buscam o Senhor no momento de aflição, no momento de angústia, de buscar respostas, estou certo de que o Senhor tem o escape, tem o livramento, tem a resposta necessária para que nós possamos suportar um dia após o outro, um passo de cada vez. E este fortalecimento também ocorre através da palavra. Como Jesus mesmo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os cenários de aflições, elas são necessárias. Por quê? No momento de aflição, muitas situações ocorrem. As nossas convicções são colocadas em xeque. Os nossos entendimentos, as nossas crenças são colocadas em xeque. E aí, no momento de angústia, nós questionamos se de fato aquilo que nós cremos, de fato está de acordo com a sã doutrina, está de acordo com o que o Senhor escreveu na palavra. E aí eu começo a buscar o Senhor. Aí neste processo de busca, de arrependimento, de descer diante do Senhor, o Senhor vai nos ensinando através da tua palavra. E a palavra santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E este processo envolve os nossos dias. Estamos nos princípios de dores. Dores que se associam a dores de parto. Então, uma mulher, quando ela está gestante, ela começa a ter dores iniciais. Essas dores, elas vão aumentando e existem intervalos de uma dor até a outra. No momento em que vai se aproximando do dia do parto, essas dores aumentam e o intervalo entre as dores diminui. E o que está acontecendo, Jesus declarou em Mateus 24, é que esses princípios de dores é como se fosse uma chamada de atenção do Senhor para cada um de nós. Cada um de nós passamos por situações em que nós questionamos a nós mesmos se de fato precisamos nos posicionar de maneira mais adequada no Senhor.
É um processo do Senhor, de amadurecimento dos frutos de verão. Não sei se os irmãos conhecem essa questão dos frutos de verão. Os frutos de verão, que está nos profetas principalmente, envolve a videira, que vai amadurecer e vai dar o fruto, que é a uva. Tem a figueira, que também amadurece neste cenário de verão, de aflição, e ela vai dar o fruto. E existe também a oliveira, que no processo de amadurecimento vai gerar o produto da oliveira, a azeitona. E da azeitona nós extraímos o azeite. Então, este processo de amadurecimento dos frutos de verão, ela é um processo que é necessário. E quando nós pegamos este princípio bíblico e colocamos numa vida prática das nossas vidas, nós percebemos que as aflições que vêm acontecendo no mundo, principalmente neste último século, em que as dores vão aumentando cada dia mais e a humanidade vem cada vez mais sentindo essas aflições, muitos domésticos da fé vão começando a despertar. Eu mesmo tive uma experiência, uma contração que aconteceu ano passado. Dores de parto, né, a gente são contrações, né? Essas dores são contrações. Né? E a última grande contração que aconteceu foi no cenário da pandemia. Neste cenário de pandemia, muitos começaram a despertar. Foi em novembro que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, final de 2019. E eu ouvindo alguns irmãos dos grupos falando assim, olha, eu comecei a despertar em 2019, comecei a ver, né, a mensagem do reino, a visão do reino em 2019, e o nosso irmão, né, 2018. Então 2018, 19, 2020 foi algo assim, algo de Deus que aconteceu em meio a um cenário tão conflituoso, de dor, de morte, um cenário em que muitos lamentaram, choraram, prantearam. E o Senhor chama a atenção neste cenário para que os eleitos, para que os domésticos da fé se posicionem cada vez mais no propósito dos últimos dias. Porque as contrações tendem a aumentar. A próxima dor que virá será pior do que a contração que passou. Porque é o princípio das dores de parto. Não podemos sair desse princípio. A próxima contração será pior. As dores serão maiores. E o que nós precisamos fazer para nos preparar para o cenário vindouro? Precisamos buscar mais do Senhor. Precisamos entender o que o Senhor requer de nós. O que nós precisamos realizar neste cenário? Quais os talentos que o Senhor me deu para frutificar e destes frutos alimentar os que estão ao meu redor? Eu tenho algo para realizar no reino. Eu tenho algo para realizar neste cenário. E isso envolve muito a questão da unidade. O Senhor tem uma chuva, um orvalho para ser derramado para aqueles que se posicionam nesta unidade. Por isso que neste sacudir dos cenários aí, no cenário mundial, muitos são despertados e nesse despertar vai ocorrendo essa unidade que o Senhor vai requerer de cada um de nós. E nesta unidade, cada um vai alimentar daquilo que tem. Eu vou alimentar o meu irmão que está do meu lado com aquilo que eu estou frutificando. E eu serei alimentado, necessidades minhas serão supridas através de alguém que vai se aproximar de mim.
Porque ele tem o fruto que eu preciso e eu tenho o fruto que aquele irmão precisa. E esta unidade, essa aproximação dos irmãos, ela vai fortalecer o corpo de Cristo. Vai fortalecer o corpo de Cristo. Quanto tempo eu tenho? À vontade? Então, não sei se os irmãos estão entendendo, assim, porque quando a gente fala do Salmo 133, muitas coisas assim eu começo a pescar, assim, sabe? E aí eu vou compartilhando, mas como tá gravando, né? Depois a gente vai ouvindo o que a gente fala e a gente aprende com aquilo que o Senhor vai nos ensinando. Então, esse amadurecimento dos frutos de verão é muito importante. É necessário amadurecer na fé, amadurecer nessa trajetória, porque eu preciso produzir os meus frutos, eu preciso alimentar aquele que está do meu lado. E, principalmente, esse azeite dourado, que o Senhor tem prometido para os próximos dias, que está no livro de Zacarias. Depois vocês meditem em casa acerca de Zacarias capítulo 4. E quando a gente fala de chuva, do orvalho que vem do alto, eu também vinculei aqui o livro de Deuteronômio, no cântico que Moisés entoou para o povo de Israel. O livro de Deuteronômio, capítulo 32, ele começa da seguinte maneira: inclinai os ouvidos, ó céus. A gente não falou aqui que a santificação vem através da palavra, da verdade, a verdade é a palavra. Então o Senhor chama a atenção aqui: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho. Orvalho é sinal de bênção, e a bênção vem através da palavra de Deus. Por isso que está escrito aqui: destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, olha a pedra aí, a pedra principal de uma construção. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. E outra palavra que associa com a chuva, a gente vai associar com a chuva serôdia. Não tem a promessa da chuva serôdia? Essa chuva serôdia, que em algumas traduções ela é descrita como chuva da primavera, porque na terra de Israel as estações predominantes é o inverno e o verão. Existe um intervalo entre as estações, são intervalos bem curtos. E nestes intervalos curtos tem as chuvas. Tem a chuva temporã, que está associado com o outono, e essa chuva serôdia, que é mais intensa, mais intensa, né? Vai associar com o período da primavera, que antecede o verão. E aí nós vamos relacionar com os profetas aqui. Profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olha só que interessante. A chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva serôdia que antecede o verão, que antecede um cenário de grande aflição. E quando a gente fala
da chuva serôdia, nós também precisamos associar com o Monte Hermon. Se nós analisarmos um pouco acerca da geografia, da história, daquela terra, de Israel, nós vamos perceber que antes de começar o verão, existe o inverno. O inverno tem um acúmulo muito grande de gelo, de neve nos montes. E quando vai encerrando a estação do inverno, só vai restar ali no pico o Monte Hermon. E nós voltamos para o Monte Hermon de novo. Então o Monte Hermon tem ali no pico neve, todo ano praticamente no pico tem neve, só que no momento da chuva serôdia, o Monte Hermon também ele vai derretendo. Então esse derretimento das geleiras do Monte Hermon, ele vai associar com o mesmo período da chuva serôdia. E outra questão muito interessante é que a nascente do Rio Jordão é no Monte Hermon. A nascente do Rio Jordão é no Monte Hermon. E aí nós vamos para o profeta Zacarias. Eu vinculei algumas passagens aqui. Não sei se vocês têm o hábito de ler bastante assim. Mas Zacarias, capítulo 10, ele traz uma palavra muito interessante que aponta para os últimos dias. Quando eu começo a enxergar essa questão do Monte Hermon e o Rio Jordão, eu começo a enxergar aqui uma questão profética, muito interessante. Porque de um lado, do lado esquerdo da geografia, nós temos o Rio Nilo, nós temos o Rio Jordão no meio, e nós temos o Rio Eufrates do lado direito. E existe algo do Senhor aqui. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Nós enxergando aqui o cenário, quando nós presenciamos, nós percebemos muitas pessoas feridas por falta de aconselhamento, de acordo com a sã doutrina, com a palavra do Senhor. Então, isso faz muito sentido, né? Quando nós lemos essa passagem aqui. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular. Olha novamente a pedra angular. Dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés aos inimigos na lama, das ruas pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José. Olha só as duas casas de Israel aqui. E falosei voltar. Olha aí, olha que interessante. Falosei voltar, porque me compadeço deles. Tem um propósito do Senhor nestes dias. No meio de cenários conflituosos e de aflição, o Senhor chama a muitos para um retorno, para um posicionamento. Por isso que eu estou apontando para o Rio Jordão, porque muitos estão além do Rio Nilo, presos no Egito. Muitos estão aquém do Rio Eufrates, presos na Assíria, na Babilônia. E o Senhor quer chamar a muitos para um posicionamento, um alinhamento com o propósito que vem do alto. Os de Efraim serão como valente, e o seu coração se alegrará pelo meu vinho. Seus filhos o verão, se alegrarão, seu coração regozijará no Senhor.
eu lhes assobiarei e os ajuntarei. O propósito do Senhor de juntar duas casas de Israel num propósito. Porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei, porque houve um processo de espalhar. Conforme a gente entende as duas casas de Israel, houve um propósito de espalhar nas nações. Eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar à terra do Egito e os congregarei da Assíria. Trá-los-ei à terra de Gileade, do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar da angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no meu nome, diz o Senhor. Então existe um processo de unidade, esse processo de chamar a atenção. Aqueles que são da casa de Israel e aqueles que são da casa de Judá. Como o profeta Ezequiel fez o gesto, conforme o Senhor mandou. Escreve numa madeira Judá, na outra maneira José, na mão de Efraim. Junta os dois, formando um só na minha mão. Existe um propósito de restauração, de unidade. E isso vai associar com a bênção que vem do alto, a nascente do Rio Jordão, e o Rio Jordão, ele é profético também. Por quê? Jesus, ele apresentou o seu corpo para ser batizado no Jordão. Por que Jesus teve que ser batizado? Para que se cumpra as Escrituras, teve ali a questão de João Batista, mas para mim existe algo profético também, porque Jesus, ele apresentou também o seu corpo para ser batizado no Jordão. E por que isso é importante? Os que nascem de novo no Senhor, eles saem de uma situação de morte para a vida. Esse é o princípio do batismo, né? É matar o meu velho eu e renascer no Senhor, nascer de novo nas águas. E o Senhor, ele foi batizado no Jordão. E quando a gente olha na geografia, hoje, o Rio Jordão, ele vai desaguar aonde? No Mar Morto. Ele vai desaguar no Mar Morto. E quando a gente olha essa alegoria dos que nascem de novo, eles saem de uma situação de morte para uma situação de vida, e a gente está associando aqui com a vida eterna. Novamente a gente vai olhar aqui o Salmo 133. O orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Vida para sempre, para a vida eterna. E para os que nascem de novo, eles têm a promessa da vida eterna. Hoje, o Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. O mar lá é salgado. Não tem vida lá. Por quê? Porque o propósito de uma vida eterna, ela acontece quando? Na ressurreição dos santos. E na glorificação. E isso se consolida quando? No último dia. Então nós temos um trabalhar do Senhor do primeiro dia até o último dia do sexto milênio. E somente no último dia do sexto milênio, quando ocorre a ressurreição dos santos e a glorificação dos que estiverem vivos, vai acontecer o quê? A vida eterna
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí, o que estava morto, de fato, vai viver eternamente. E o que nós temos? O mar morto no 7º dia milenar? Tem vida. Se nós analisarmos ali Ezequiel 47, existe uma fonte de água viva que sai do templo e ela vai desaguar no mar morto, que deixará de ser mar morto. Vai ter vida lá. Então, o 7º dia é um dia em que os glorificados vão regozijar da vida eterna. E essa questão do mar morto, estar morto hoje e ele estar em uma condição de vida no 7º dia milenar, é um cenário visual, é como se fosse uma sombra, né? A gente olha ali o mar morto, a gente não enxerga a esperança ali, mas está na palavra de que no 7º dia milenar terá vida. Porque o Senhor, juntamente com a igreja, vai estar reinando, regendo as nações aqui na terra, no reino milenar, e tudo isso vai gerar vida no mundo inteiro, inclusive o mar morto, que hoje não tem essa condição. E aí me veio novamente à memória uma outra passagem de Naamã. Olha só que interessante, 2 Reis, né? Eu já estou encerrando aqui. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 10. Que isso aqui para mim é algo muito interessante, porque Naamã, ele era um homem, né, de bastante consideração da Síria. E quem deu vitória a Naamã ali foi o próprio Senhor. Porque diz aqui, no primeiro verso aqui de 2 Reis 5, que o Senhor deu vitória à Síria através de Naamã. E aí no verso 10, ele era leproso, e aí ele recebeu instruções de ir até o profeta Eliseu, e Eliseu falou para ele assim, ó, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Por que 7 vezes? Para mim faz muito sentido uma sombra, algo profético nesses 7 vezes, que envolve um trabalhar do Senhor, desde o primeiro dia milenar até o 6º dia milenar, quando ele mergulhou 7 vezes no Jordão. Das 6 vezes ele não tinha visto qualquer situação ali. Ele estava com a lepra. Estava ali provando a fé dele, né? Mas da 7ª vez que ele mergulhou, ele foi restaurado. E aqui fala que a lepra saiu, a pele dele ficou como um bebê. E isso vai associar o quê? Com algo que é como se fosse um apontamento de um propósito que aponta para a glorificação. A lepra é um símbolo de pecado. Símbolo de pecado. Uma purificação de pecado. Uma purificação de pecado. Exatamente. E o que impedia Naamã aqui de mergulhar 7 vezes? O orgulho. Então, neste processo de aflição, de dores, o Senhor, ele quer forjar a nossa vida. Ele quer nos forjar para que tudo aquilo que está dentro de nós, que atrapalha esse trabalhar do Senhor, venha de fato sair. Neste processo de angústia, de aflição, de dor, de verão, o Senhor quer tirar de nós as condições, pecados, falhas, limitações, barreiras, traumas, pensamentos, sentimentos, convicções que nos afastam do propósito. Por isso que nas aflições nós nos lançamos diante do Senhor. Nos lançamos em lágrimas, nos lançamos em choro,
perguntamos ao Senhor, e muitas das vezes nesse processo todo, nós temos somente o silêncio de Deus. Na primeira mergulhada, nada. Na segunda mergulhada, nada. O Senhor continua em silêncio. E aí a aflição pode aumentar, a angústia aumenta. Neste processo de silêncio, esse verão, esse calor intenso de tentação, de provação, de angústia, ela aumenta, o fogo aumenta. O fogo é necessário para que venha a extrair de nós o ouro provado no fogo. E nesse processo o Senhor vai nos preparando, nos posicionando, nos forjando, para sermos usados nesses últimos dias de maneira adequada, apropriada, sem qualquer vestígio de orgulho, de soberba, como diz o salmista. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor, toda a honra, toda a glória. O Senhor que é digno de toda adoração, de todo louvor. Então, tudo isso faz parte de algo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. E o Senhor tem um orvalho para derramar, o refrigério. O Senhor tem algo para cada um de nós. Não é só aflição, mas o Senhor, Ele quer nos preparar para algo glorioso que vai se consolidar no sétimo dia. Quando a gente fala do sétimo dia, não tem como não lembrar das solenidades bíblicas. E envolve muito esse orvalho que desce do alto. O orvalho que desce das nuvens do Monte Hermon. Me fez lembrar de Êxodo 16, quando surgiu ali o maná. O orvalho, no início da manhã, o orvalho estava sobre o deserto. E as pessoas olhavam para aquelas escamas ali e eles fizeram uma pergunta: o que é isto? E maná significa realmente essa pergunta: o que é isto? Significa maná. E o Senhor, e Moisés declarou para eles: esse é o pão do céu que o Senhor está dando para vocês. O Senhor quer dar para cada um de nós o alimento apropriado. O alimento apropriado. Jesus é um maná escondido, como está lá em Apocalipse. E o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas algo maravilhoso. Mas para isso a gente precisa cada vez mais entender o que o Senhor requer de nós e descer nas águas do Senhor, nas águas do Rio Jordão. Amém? Como as águas do rio, então subirei, como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão tudo que sou, só pra
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais nos ensinar, Senhor. Nos colocar, Senhor, neste lugar. Não desviando, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas estarmos firmes, Senhor. Posicionados em Ti, Senhor. No caminho que o Senhor planejou sobre as nossas vidas, Senhor, desde a fundação do mundo. O Senhor nos colocou, meu Pai, aqui. E obrigado, Senhor, que a Tua palavra venha cada vez mais nos santificar, Senhor, e sermos santificados nesta verdade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por esta mensagem, pela Tua palavra, que possamos cada vez mais, Senhor, crescer em graça, conhecimento, nos fortalecendo em Ti, Senhor, nos preparando cada vez mais, não só para o cenário do hoje, Senhor, mas principalmente, Senhor, para os dias vindouros, Senhor, nesta unidade, Senhor, nesta unidade que o Senhor nos ensinou, no Salmo 133, Senhor. Quão bom e suave que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre as barbas de Arão e sobre a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Amém.